Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar a disciplina de Direito Constitucional e Legislação Interna da Câmara dos Deputados, um conteúdo essencial para quem está se preparando para o concurso da Câmara dos Deputados. Nesta aula vamos estudar os primeiros tópicos do edital, abordando a Constituição Federal de 1988, incluindo seu conceito, contexto histórico, características e estrutura, além dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, que abrangem os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, a nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Para começar, precisamos entender o que é a Constituição Federal. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um país, responsável por organizar o Estado, estabelecer os direitos e deveres dos cidadãos e definir a estrutura e o funcionamento dos poderes públicos. No Brasil, a atual Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, sendo conhecida como Constituição Cidadã, justamente por ampliar de forma significativa os direitos e garantias fundamentais da população. O contexto histórico da Constituição de 1988 está diretamente ligado ao processo de redemocratização do Brasil. Após um longo período de regime militar, que durou de 1964 a 1985, o país iniciou um processo de reconstrução institucional e fortalecimento das instituições democráticas. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada para elaborar uma nova Constituição que garantisse maior participação popular, proteção aos direitos fundamentais e organização democrática do Estado. A Constituição de 1988 apresenta algumas características marcantes. Uma delas é o seu caráter democrático, pois estabelece princípios que garantem a participação da população na vida política do país. Outra característica importante é a ampla proteção aos direitos fundamentais, que passaram a ocupar posição central no texto constitucional. Além disso, a Constituição brasileira é considerada analítica, pois apresenta grande detalhamento de normas e regras que organizam diversos aspectos da vida política, social e econômica do país. Em relação à estrutura do texto constitucional, a Constituição Federal é organizada em títulos, capítulos e seções que tratam de diferentes temas. Entre esses temas estão os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes, a defesa do Estado e das instituições democráticas, a ordem econômica e financeira e a ordem social. Essa estrutura busca organizar de forma sistemática as normas que regem o funcionamento do Estado brasileiro. Agora vamos falar sobre os princípios fundamentais, que estão presentes logo no início da Constituição. Esses princípios representam os valores básicos que orientam a organização do Estado brasileiro. Entre eles estão a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses princípios servem como base para a interpretação de todo o ordenamento jurídico e orientam a atuação das instituições públicas. Outro ponto essencial dentro da Constituição são os direitos e garantias fundamentais. Esses direitos representam um conjunto de normas destinadas a proteger a liberdade, a igualdade e a dignidade das pessoas. Entre eles estão os direitos e deveres individuais e coletivos, que incluem garantias como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses direitos são considerados fundamentais porque garantem condições básicas para o exercício da cidadania e para a convivência em uma sociedade democrática. Também fazem parte desse conjunto os direitos sociais, que buscam garantir condições mínimas de bem-estar para a população. Entre os direitos sociais previstos na Constituição estão direitos relacionados ao trabalho, à educação, à saúde, à alimentação, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança e à previdência social. Esses direitos refletem o compromisso do Estado com a promoção da justiça social e com a melhoria das condições de vida da população. Outro tema importante é a nacionalidade, que define quem são considerados cidadãos brasileiros. A Constituição estabelece critérios para determinar quem possui nacionalidade brasileira, distinguindo entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Essa distinção possui implicações importantes em relação ao exercício de determinados cargos e funções públicas. Além disso,
A Constituição também trata dos direitos políticos, que estão relacionados à participação do cidadão na vida política do país. Esses direitos incluem o direito de votar e de ser votado, permitindo que os cidadãos participem diretamente do processo democrático por meio das eleições. A Constituição também estabelece regras relacionadas à elegibilidade, aos direitos eleitorais e às condições para o exercício desses direitos. Por fim, temos os partidos políticos, que são organizações fundamentais para o funcionamento da democracia representativa. Os partidos políticos são responsáveis por organizar a participação política da população, apresentar candidatos nas eleições e representar diferentes correntes de pensamento dentro do sistema político. A Constituição garante a liberdade de criação e funcionamento dos partidos, desde que respeitados os princípios democráticos e as normas estabelecidas pela legislação. Portanto, compreender o conceito, o contexto histórico, as características e a estrutura da Constituição Federal de 1988, bem como conhecer os princípios fundamentais e os direitos e garantias fundamentais, é essencial para quem está se preparando para concursos públicos da área legislativa. Esses temas formam a base do direito constitucional brasileiro e aparecem com muita frequência em provas de alto nível, como o concurso da Câmara dos Deputados. Dominar esses conteúdos é um passo fundamental para fortalecer sua preparação e avançar com segurança nos estudos. Agora vamos abordar 3 temas importantes do edital: a organização do Estado, a administração pública e o poder legislativo, com destaque para a estrutura e o funcionamento do Congresso Nacional. Vamos começar pela organização do Estado. A Constituição Federal estabelece a forma como o Estado brasileiro está estruturado politicamente e administrativamente. O Brasil adota a forma de Estado federativo, o que significa que o poder político é dividido entre diferentes entes federativos que possuem autonomia. Esses entes são a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Cada um deles possui competências próprias, capacidade de autogoverno, autoadministração e autonomia política dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. A União representa o ente federativo responsável pela administração dos interesses nacionais e pela condução das políticas públicas que abrangem todo o território brasileiro. Já os Estados possuem autonomia para organizar sua própria estrutura administrativa e legislativa, respeitando os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Os municípios também possuem autonomia política, administrativa e financeira, sendo responsáveis pela gestão de questões locais, como serviços públicos municipais e planejamento urbano. O Distrito Federal possui características específicas, pois acumula competências estaduais e municipais. Ele não pode ser dividido em municípios e possui organização administrativa própria. Além desses entes federativos, a Constituição também prevê a possibilidade de existência de territórios, que são unidades administrativas diretamente subordinadas à União. Atualmente, o Brasil não possui territórios federais em funcionamento, mas a Constituição mantém essa possibilidade. Outro tema importante dentro da organização do Estado é a intervenção federal. A intervenção é um mecanismo constitucional que permite à União intervir nos estados ou no Distrito Federal em situações excepcionais. Esse instrumento é utilizado para preservar a integridade nacional, garantir o funcionamento das instituições democráticas, assegurar a execução das leis federais ou proteger princípios constitucionais fundamentais. A intervenção federal ocorre apenas em situações específicas previstas na Constituição e deve seguir procedimentos formais definidos pela legislação. Agora vamos falar sobre a administração pública. A administração pública corresponde ao conjunto de órgãos, instituições e agentes responsáveis pela execução das atividades do Estado e pela prestação de serviços à população. A Constituição estabelece alguns princípios fundamentais que orientam a atuação da administração pública. Esses princípios são conhecidos pela sigla LIMP, que representa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios orientam o funcionamento das instituições públicas e garantem que a atuação do Estado seja transparente, ética e voltada ao interesse coletivo. Dentro da administração pública também encontramos os servidores públicos, que são os profissionais responsáveis por executar as atividades do Estado.
A Constituição estabelece regras sobre ingresso no serviço público, geralmente por meio de concurso público, além de direitos, deveres e garantias desses servidores. Os servidores podem atuar em diferentes áreas da administração pública, contribuindo para o funcionamento das políticas públicas e dos serviços oferecidos à sociedade. A Constituição também faz distinção entre servidores públicos civis e militares. Os servidores civis atuam nas diversas áreas da administração pública, enquanto os militares pertencem às Forças Armadas ou às Forças de Segurança estaduais, como as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Cada uma dessas categorias possui regras específicas relacionadas à carreira, disciplina e organização funcional. Agora vamos abordar o Poder Legislativo, que é um dos três poderes da República ao lado do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Poder Legislativo é responsável principalmente pela elaboração das leis, pela fiscalização das ações do governo e pela representação política da população. No âmbito federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo, eleitos por meio de voto direto. Já o Senado Federal é composto por representantes dos estados e do Distrito Federal. Cada casa possui atribuições e competências específicas dentro do processo legislativo, mas ambas participam da elaboração das leis e da fiscalização do Poder Executivo. O Congresso Nacional também possui diversas competências constitucionais, como a aprovação de leis, a análise de propostas de emenda à Constituição, a fiscalização das contas públicas e a apreciação de medidas provisórias. Além disso, o Congresso se reúne em sessões legislativas organizadas ao longo do ano para discutir e votar projetos de interesse nacional. Outro elemento importante dentro do funcionamento do Poder Legislativo são as comissões parlamentares. As comissões são grupos formados por parlamentares responsáveis por analisar projetos de lei, discutir temas específicos e emitir pareceres sobre matérias legislativas. Existem comissões permanentes, que atuam de forma contínua, e comissões temporárias, criadas para tratar de assuntos específicos ou investigar determinadas situações. Portanto, compreender a organização do Estado, os princípios da administração pública e o funcionamento do Poder Legislativo, especialmente no contexto do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, é fundamental para quem está se preparando para concursos da área legislativa. Esses temas são amplamente cobrados em provas de direito constitucional e constituem a base para entender o funcionamento das instituições políticas do país. Dominar esses conteúdos é essencial para avançar com segurança na preparação para o concurso da Câmara dos Deputados. Agora vamos estudar três temas importantes do edital: o regime jurídico constitucional dos parlamentares, o processo legislativo e a defesa do Estado e das instituições democráticas. Vamos começar pelo regime jurídico constitucional dos parlamentares. Esse regime corresponde ao conjunto de regras constitucionais que regulam os direitos, deveres, prerrogativas, responsabilidades e limitações aplicáveis aos membros do Poder Legislativo. Os parlamentares federais são os deputados federais e os senadores, que exercem suas funções representando o povo e os estados dentro do Congresso Nacional. Uma das principais características desse regime é a existência de garantias institucionais, que são mecanismos destinados a assegurar a independência do Poder Legislativo. Entre essas garantias estão as chamadas imunidades parlamentares. As imunidades têm o objetivo de proteger o exercício do mandato parlamentar, garantindo liberdade de atuação política e de manifestação de opiniões. A Constituição estabelece que os parlamentares são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Essa proteção busca preservar a autonomia do Poder Legislativo e garantir que os parlamentares possam exercer suas funções sem interferências indevidas. Além das imunidades, o regime jurídico dos parlamentares também inclui regras relacionadas à perda de mandato, incompatibilidades, impedimentos e responsabilidades. Existem situações previstas na Constituição que podem levar à perda do mandato parlamentar, como violação de regras constitucionais ou condenação em determinadas circunstâncias. Também existem restrições relacionadas ao exercício de determinadas atividades que possam gerar conflito de interesses com a função legislativa. Agora vamos falar sobre o processo legislativo, que corresponde ao conjunto de etapas necessárias para a elaboração das leis no Brasil.
O processo legislativo é fundamental para o funcionamento do poder legislativo, pois estabelece como as normas jurídicas são propostas, discutidas, aprovadas e transformadas em leis. O processo legislativo envolve diferentes tipos de normas, como emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Cada uma dessas espécies normativas possui regras específicas relacionadas à forma de apresentação, discussão e aprovação. De forma geral, o processo legislativo começa com a iniciativa, que é a apresentação de um projeto de lei ou proposta normativa. Essa iniciativa pode partir de diferentes autoridades ou instituições, dependendo do tipo de norma que está sendo proposta. Após a apresentação, o projeto passa por discussão e votação no Congresso Nacional, podendo ser analisado pelas comissões parlamentares e pelo plenário das casas legislativas. Depois de aprovado pelo Poder Legislativo, o projeto segue para a sanção ou veto do Presidente da República. Caso seja sancionado, o projeto é transformado em lei e passa a integrar o ordenamento jurídico. Caso haja veto presidencial, o Congresso Nacional pode analisar esse veto e decidir se o mantém ou se o rejeita. Por fim, vamos abordar o tema da defesa do Estado e das instituições democráticas. A Constituição Federal estabelece mecanismos destinados a proteger a estabilidade das instituições e garantir a preservação da ordem constitucional. Esses mecanismos são utilizados em situações excepcionais, quando há ameaça à segurança do Estado ou ao funcionamento das instituições democráticas. Entre esses instrumentos estão o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa é uma medida utilizada para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social em situações de grave instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções. Já o estado de sítio é uma medida mais severa, aplicada em situações de maior gravidade, como guerra ou grave ameaça à ordem constitucional. Além dessas medidas, a Constituição também prevê mecanismos relacionados à segurança nacional e à atuação das Forças Armadas, que tem como missão principal a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a preservação da lei e da ordem. Esses instrumentos existem para assegurar que o Estado brasileiro possa responder de forma adequada às situações de crise, preservando a ordem democrática e o funcionamento das instituições públicas. Portanto, compreender o regime jurídico dos parlamentares, o funcionamento do processo legislativo e os mecanismos de defesa do Estado e das instituições democráticas é fundamental para entender a estrutura e o funcionamento do sistema constitucional brasileiro. Esses temas são frequentemente cobrados em concursos da área legislativa, especialmente no concurso da Câmara dos Deputados, e dominar esses conteúdos é essencial para avançar com segurança na preparação para a prova. Agora vamos estudar dois temas importantes previstos no edital: as Forças Armadas e a segurança pública, incluindo a organização da segurança pública no Brasil. Vamos começar pelas Forças Armadas. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Elas são formadas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Essas instituições têm papel fundamental na estrutura do Estado brasileiro e possuem funções específicas relacionadas à defesa do país e à preservação da ordem constitucional. A Constituição estabelece que as Forças Armadas têm como principais missões a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer destes poderes, a garantia da lei e da ordem. A defesa da pátria refere-se à proteção do território nacional contra ameaças externas, enquanto a garantia dos poderes constitucionais está relacionada à preservação do funcionamento das instituições democráticas do Estado. Outro ponto importante é que as Forças Armadas estão subordinadas à autoridade suprema do Presidente da República, que exerce o comando supremo dessas instituições. Isso significa que o chefe do Poder Executivo possui responsabilidade direta sobre a condução das políticas de defesa nacional, sobre a utilização das Forças Armadas em situações previstas pela Constituição. Agora vamos falar sobre a segurança pública, que também é tratada pela Constituição Federal como um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos. A segurança pública tem como objetivo principal a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Isso significa que as instituições responsáveis pela segurança pública atuam para proteger a sociedade, prevenir crimes e garantir a tranquilidade social. A Constituição estabelece que a segurança pública é exercida por meio de diferentes órgãos e instituições especializadas, cada uma com atribuições específicas dentro do sistema de segurança. Entre essas instituições estão a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. A Polícia Federal possui atuação em todo o território nacional e tem competência para investigar crimes de interesse da União, como crimes contra a ordem política e social, tráfico internacional de drogas e crimes relacionados a organizações criminosas que atuam em nível federal. Já a Polícia Rodoviária Federal atua principalmente na fiscalização e segurança das rodovias federais, buscando prevenir acidentes e combater atividades criminosas nessas vias. As polícias civis são responsáveis pela investigação de crimes no âmbito dos estados, atuando na apuração de infrações penais e na condução de inquéritos policiais. Já as polícias militares têm como principal função a realização do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Os corpos de bombeiros militares, por sua vez, desempenham atividades relacionadas à prevenção e combate a incêndios, salvamentos e ações de defesa civil. Esse conjunto de instituições forma o sistema de organização da segurança pública, que funciona de maneira integrada para garantir a proteção da sociedade e o cumprimento das leis. Cada órgão possui atribuições específicas, mas todos atuam de forma complementar para promover a segurança da população. Portanto, compreender o papel das Forças Armadas e a organização da segurança pública é fundamental para entender como o Estado brasileiro protege seu território, suas instituições e seus cidadãos. Esses temas fazem parte da estrutura constitucional do país e são frequentemente cobrados em concursos públicos, especialmente em provas da área legislativa, como o concurso da Câmara dos Deputados. Dominar esses conteúdos ajuda a compreender melhor o funcionamento das instituições responsáveis pela defesa nacional e pela segurança da sociedade. Agora vamos abordar o regimento interno da Câmara dos Deputados, com foco nas disposições preliminares, nos órgãos da Câmara, nas sessões, nas normas relativas aos deputados e também na administração e economia interna da instituição. Para começar, precisamos entender o que é o regimento interno da Câmara dos Deputados. O regimento interno é o conjunto de normas que disciplina o funcionamento interno da Câmara, estabelecendo regras sobre organização administrativa, funcionamento das sessões, atuação dos parlamentares, tramitação das proposições legislativas e estrutura dos órgãos internos da Casa. Essas normas são essenciais para garantir o funcionamento ordenado do Poder Legislativo. Vamos começar pelas disposições preliminares e pelos órgãos da Câmara, previstos nos artigos iniciais do regimento interno. Esses dispositivos definem a estrutura institucional da Câmara dos Deputados e estabelecem os principais órgãos responsáveis pelo funcionamento da Casa. Entre esses órgãos estão a mesa diretora, o plenário, as comissões e os órgãos administrativos. A mesa diretora é o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Ela é composta por um presidente, 2 vice-presidentes e secretários que auxiliam na condução das atividades da Casa. O presidente da Câmara possui funções importantes, como dirigir as sessões plenárias, representar a instituição e garantir a observância das normas regimentais. Outro órgão fundamental é o plenário, que é o espaço onde os deputados se reúnem para discutir e votar proposições legislativas. O plenário representa o centro das decisões políticas da Câmara dos Deputados, sendo responsável pela deliberação de projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e outras matérias legislativas. Também fazem parte da estrutura da Câmara as comissões, que podem ser permanentes ou temporárias. As comissões desempenham papel fundamental no processo legislativo, pois são responsáveis por analisar projetos, realizar debates especializados e emitir pareceres sobre as proposições que tramitam na Casa. As comissões permitem uma análise mais detalhada das matérias antes de sua apreciação final pelo plenário. Agora vamos falar sobre as sessões da Câmara dos Deputados, tratadas no regimento interno. As sessões são as reuniões formais em que os parlamentares discutem e deliberam sobre as matérias legislativas. Existem diferentes tipos de sessões, como sessões ordinárias,
extraordinárias e especiais. Durante as sessões são realizados debates, votações, apresentação de proposições e manifestações dos parlamentares. As sessões seguem uma ordem de trabalhos previamente definida, que inclui etapas como leitura de expedientes, debates em plenário, votação de projetos e manifestações dos deputados. O regimento estabelece regras sobre a condução dos debates, o tempo de fala dos parlamentares, os procedimentos de votação e o funcionamento das deliberações legislativas. Outro tema importante dentro do regimento interno são as normas relativas aos deputados. Essas regras tratam dos direitos, deveres e prerrogativas dos parlamentares no exercício do mandato. Os deputados federais são representantes do povo e possuem responsabilidades relacionadas à elaboração de leis, fiscalização do poder executivo e participação nas atividades legislativas da Câmara. O regimento interno também estabelece normas sobre participação nas sessões, apresentação de proposições, uso da palavra em plenário, atuação nas comissões e cumprimento das regras disciplinares da Casa. Além disso, existem disposições relacionadas à ética parlamentar, ao decoro e às situações que podem levar à aplicação de medidas disciplinares no âmbito da Câmara. Por fim, vamos abordar as regras relativas à administração e economia interna da Câmara dos Deputados. Esses dispositivos tratam da organização administrativa da instituição e da gestão dos recursos necessários para o funcionamento da Casa Legislativa. A administração interna envolve diferentes setores responsáveis pela gestão de pessoal, recursos financeiros, estrutura administrativa e apoio às atividades parlamentares. Essas normas garantem que a Câmara funcione de forma organizada, eficiente e transparente, assegurando o suporte necessário para que os parlamentares possam exercer suas funções legislativas e de fiscalização. Portanto, compreender o regimento interno da Câmara dos Deputados, incluindo suas disposições preliminares, a estrutura dos órgãos da Casa, o funcionamento das sessões, as normas relativas aos deputados e a organização administrativa interna, é fundamental para quem está se preparando para concursos da área legislativa. Esses temas aparecem com frequência em provas e exigem conhecimento detalhado das regras que regem o funcionamento da instituição. Dominar esse conteúdo é essencial para avançar com segurança na preparação para o concurso da Câmara dos Deputados. Agora vamos abordar 2 pontos importantes do edital relacionados à legislação interna da Casa: a Resolução da Câmara dos Deputados número 18 de 2003, com suas atualizações, e o Ato da Mesa da Câmara dos Deputados número 234 de 2025, conforme previsto no conteúdo programático do concurso. Para começar, vamos falar sobre a Resolução da Câmara dos Deputados número 18 de 2003. As resoluções da Câmara são normas internas utilizadas para disciplinar aspectos da organização administrativa, do funcionamento institucional e de procedimentos internos da Casa. Diferentemente das leis ordinárias ou complementares, as resoluções têm aplicação interna ao Poder Legislativo e tratam de matérias que dizem respeito à própria estrutura e ao funcionamento da instituição. A Resolução número 18 de 2003 estabelece normas relacionadas à organização administrativa e ao funcionamento de determinados setores da Câmara dos Deputados, definindo procedimentos, atribuições institucionais e diretrizes que orientam a atuação administrativa dentro da Casa. Essa resolução foi criada com o objetivo de aprimorar a organização interna da Câmara e garantir maior eficiência na gestão das atividades legislativas e administrativas. Ao longo do tempo, essa resolução passou por atualizações e alterações, o que é comum em normas administrativas internas, já que as instituições precisam adaptar suas regras às novas demandas institucionais, às mudanças na estrutura administrativa e às necessidades de modernização da gestão pública. Essas atualizações buscam tornar os procedimentos mais eficientes, fortalecer a organização interna da Casa e garantir melhor suporte às atividades legislativas desempenhadas pelos parlamentares. Dentro desse contexto, a Resolução número 18 de 2003 também estabelece competências, responsabilidades e procedimentos administrativos, buscando organizar o funcionamento interno da Câmara dos Deputados de maneira clara e estruturada. Para quem está se preparando para o concurso, é importante compreender o papel dessas resoluções dentro do funcionamento institucional do Poder Legislativo e reconhecer sua importância na organização administrativa da Casa.
Agora vamos falar sobre o ato da Mesa da Câmara dos Deputados número 234 de 2025. Os atos da mesa são instrumentos normativos editados pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, que é o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa. Esses atos possuem caráter administrativo e são utilizados para regulamentar procedimentos internos, disciplinar rotinas administrativas e estabelecer orientações relacionadas ao funcionamento institucional. O ato da mesa número 234 de 2025 estabelece regras e diretrizes relacionadas a aspectos administrativos e organizacionais da Câmara dos Deputados. Esses atos são importantes porque detalham procedimentos internos e complementam normas previstas no regimento interno ou em outras resoluções da Casa. Assim como ocorre com outras normas administrativas internas, os atos da mesa são instrumentos fundamentais para garantir que as atividades da Câmara sejam conduzidas de maneira organizada, eficiente e alinhada aos princípios da administração pública. Eles também contribuem para a padronização de procedimentos e para o fortalecimento da governança institucional. No contexto do concurso da Câmara dos Deputados, o estudo dessas normas é importante porque permite ao candidato compreender como funciona a organização interna da instituição, quais são os instrumentos normativos utilizados para disciplinar sua administração e como a mesa diretora exerce suas funções administrativas dentro da estrutura do Poder Legislativo. Portanto, conhecer a Resolução da Câmara dos Deputados número 18 de 2003 e suas atualizações, bem como o ato da mesa número 234 de 2025, é essencial para entender a estrutura normativa interna da Câmara dos Deputados. Esses dispositivos fazem parte do conjunto de regras que organizam o funcionamento da Casa e aparecem com frequência em concursos da área legislativa. Dominar esses conteúdos é mais um passo importante para avançar com segurança na preparação para o concurso da Câmara dos Deputados.